Bom, 1 João capítulo 2, verso 6, na minha opinião, eu não sei se na sua também, na minha opinião, é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Todas as vezes em que eu me deparo com 1 João capítulo 2, verso 6, eu fico desconcertado, eu fico constrangido, eu fico envergonhado com a vida que eu tenho e vivo. Porque segundo João, aquele que diz que está nele, em Jesus Cristo, deve andar como ele andou. Isso é pesado demais, brother, para mim. Ontem, quando eu estava lendo a Bíblia e me deparei com esse versículo, eu fiquei por volta de 1 hora pensativo. Durante 1 hora eu fiquei mastigando esse versículo e dizendo: peraí, se eu digo que eu estou nele, eu tenho que andar como ele andou. E que missão é andar como Jesus andou? Essa noite eu quero que você faça uma análise da tua vida, se você se parece com ele. Você conhece alguém parecido com ele? Você conseguiria lembrar de um nome, de um parente, de um amigo que se parece com Jesus Cristo, ao ponto das suas atitudes e do que essa pessoa vive ser tão pulsante o testemunho de Jesus que você diz: esse cara é o segundo Jesus? Você conhece alguém assim? Eu, tentando vasculhar minha memória, dificilmente consegui achar alguém assim, alguém que pareça com Jesus. Eu não sei se esse versículo gera impacto em vocês como gerou dentro de mim, mas eu fiquei durante horas pensando: eu não sou como Jesus, e agora eu digo que eu estou nele, mas eu não sou como ele, eu não pareço como ele. E isso tirou meu sono ontem. Eu dormi mal por causa disso, eu tive pesadelo por causa desse versículo hoje. De coração, falando sério mesmo. Como eu posso ser como Jesus, cara? A igreja trata Jesus como um amante. Em que sentido, Tiago? No seguinte sentido: quando você vem ao culto, a sua expectativa é de encontrar Jesus? Se sim, você está errado. Culto não é lugar de revelar Jesus. Culto não é lugar de mostrar Jesus para alguém, a não ser para o ímpio, a não ser para o desviado. Agora, para o crente que vem ao culto deve vir ao culto não para achar Jesus no culto. Ele deve vir ao culto para revelar quem Jesus é nele durante a semana. Seria possível você deixar sua esposa domingo na igreja, viver de segunda a sábado divorciado da sua presença, e chegar aqui no outro domingo para sua esposa e falar: oi amor, estou de volta? É possível? Qual é o nome disso? Intimidade forçada. E toda intimidade forçada é estupro, e Deus não estupra ninguém. Deus não força a intimidade com ninguém, querido. Se você depende do domingo para se encontrar com Jesus, querido, você está longe dele. Se eu parar para pensar dessa forma, todas as óticas da minha vida são mudadas, são transformadas. Por que tem um monte de gente que reclama da igreja? Porque a igreja tem problemas? Sim, também, a igreja tem problemas. Mas na maior parte das vezes os problemas são pessoais. O cara quer que a igreja faça por ele o que ele não faz na sua vida. Um exemplo: quando você tem uma semana abençoada na presença do Senhor, buscando a presença de Jesus Cristo, vivendo com Jesus Cristo, no domingo você já não se importa se o cara está com a roupa vermelha, amarela, se a parede é preta ou amarela, se o louvor foi desafinado ou não. Agora, qual o problema de uma galera aí? Os caras vêm para a igreja e falam: pô, a criança está gritando muito, caramba, a parede é preta, me incomoda, pô, achei que esse projetor ficou torto. Alguém aí falou, hein? Eu também falei. Natasha tem toque e ela não consegue deixar esse projetor torto.
Mas o que eu quero dizer, querido? Quando você está divorciado de Jesus durante a semana, domingo, você vem para aqui e não consegue fazer intimidade forçada. E aí você presta atenção na criança, você presta atenção nas luzes, fala, pô, essa luz está quente, está vindo no meu rosto. Você faz de tudo, menos adorar aquele que merece ser adorado. Queridos, quando eu tenho um lar santificado pela presença de Jesus, a igreja pode ter a imperfeição que for, eu consigo lidar com isso com a maior tranquilidade. Quando eu tenho uma semana na presença de Cristo, domingo é indiferente se está desafinando, se está gritando. Por quê? Porque domingo não é dia de eu encontrar Jesus, é dia de revelar quem Ele foi na minha semana. Domingo não é dia de encontrar Deus, queridos, é dia de revelar quem Ele tem sido para você. É dia de chegar aqui aleluiado, ao ponto de você não conseguir ficar sentado aqui, de júbilo, de louvor a Deus. Aí você vê um indivíduo, às vezes ele tem até o jeito dele de adorar quietinho, eu respeito isso. Tem gente que adora realmente assim, quieto. Mas querido, quando você está na presença de Cristo, mano, e a tua semana foi aleluiada, você chega aqui dando cambalhota, o louvor pode estar desafinado, você está chorando em prantos. Por quê? Porque a tua semana foi uma semana de relacionamento com Ele. Você não está esperando do domingo para se reatar a Ele. Não, a tua semana já foi com Ele. Então você chega aqui aleluiado. Andar como Ele andou certamente não é encontrá-lo apenas num domingo. 90% da vida cristã não se dá no domingo, se dá na segunda-feira em diante. 90% da minha personalidade de crente se manifesta na minha semana. Aqui é muito fácil, aqui é muito tranquilo ser crente, aqui é de boa, aqui eu posso fazer o maior teatro, você vai achar que eu sou o pastor top de linha. Mas a minha semana revela quem Ele é. Então a pergunta que eu quero deixar é essa: você se parece com Ele? Quando a gente faz essa pergunta, aonde Jesus estaria se estivesse vivo em carne? Quais os lugares que Jesus frequentaria? Qual igreja Jesus seria membro? Será que Jesus seria membro do Reformário, de uma Batista, de uma Assembleia? E aí a galera tem resposta na ponta da língua. Eles falam o seguinte: eu sei. Se Jesus estivesse em vida, eu sei onde Ele estaria. Aonde? Ele estaria nos prostíbulos pregando o Evangelho. Ele estaria na Lapa, nas rodas de samba, falando do amor dele. Ele estaria no Rock in Rio. Ele estaria nas boates da vida, anunciando as boas novas. Ele estaria nos hospitais. Ele estaria nos orfanatos. Ele estaria nas clínicas de reabilitação de drogas. Se você sabe aonde Jesus estaria encarnado, você tem um problema. Por que você não está nesses lugares? Se você sabe dizer que se Jesus estivesse em carne, Ele estaria no hospital, por que você não está lá? Se você abre a boca para dizer, se Jesus estivesse encarnado, Ele ia estar na rua pregando, por que você não está? Então responder aonde Jesus estaria não é a questão é aonde você está. E Deus pergunta, assim como Ele perguntou a Adão: Adão, aonde estás? E Ele pergunta a cada um de nós: aonde estás? E o Senhor pergunta: aonde está a vida de oração? Aonde está a vida de devoção? O que eu acho incrível é que Deus, quando pergunta a Adão aonde ele estava, Deus já sabia onde Adão estava. Parece que Deus é meio redundante, brincalhão, irônico. Obviamente Ele é onisciente, Ele sabe onde todo mundo está. Então por que Ele perguntou a Adão? Porque Ele queria que Adão respondesse a sua situação atual.
porque ele queria que Adão reconhecesse o seu estado atual de queda, de declínio. Querido, Deus já sabe que você está caído agora, e você, sabe? Porque depende muito mais de você do que dele. O pior perdão que tem na igreja não é o que vem de Deus, é o que vem de nós. Porque dificilmente nós nos perdoamos de algumas coisas. Eu conheço milhares de pessoas que Deus já liberou perdão há anos. E a galera caminha como se tivesse com um peso nas costas. Por quê, querido? Porque o homem é um excelente pescador e Deus é um excelente perdoador. O homem pesca de volta o seu pecado direto, o seu passado direto. Ele é um bom pescador e Deus vai e perdoa de novo. O problema não é a igreja, o problema não é Deus, o problema é você vai continuar pescando até quando? O problema não é onde Deus está, onde Jesus estaria, o problema é Adão, aonde estás? Eu acho que hoje a gente vive a pior geração de crentes da história da humanidade. Eu acho que a gente vive o pior momento da história evangélica no mundo, principalmente a galera jovem. O que a gente encontra de gente fria e gente morna dentro da igreja caminhando não é brincadeira, é muita gente. E hoje o que eu mais ouço é o seguinte: Tiago, você leu aí João, 1 João capítulo 2, verso 6, que diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Isso é figurativo, Tiago. Isso aí não é bem assim, tem uma interpretação para isso, tem um contexto para isso. Essa geração é a mais incorrigível da história, porque você pega o versículo para corrigir e o cara manobra o versículo. Ele consegue usar o versículo a favor dele. Ele fala, não, no hebraico, no grego é diferente, não quer dizer para eu me arrepender. Não, no grego fornicação, não, no grego eu posso beber. Entende? Entende o que eu quero dizer, queridos? Estou conseguindo captar o que eu quero dizer? A partir do século XVIII iniciou um movimento chamado movimento histórico-crítico, teológico histórico-crítico. E esse movimento visa interpretar a Bíblia a partir de uma crítica histórica. Esse movimento foi encabeçado logo junto com o iluminismo. E eles têm um método de interpretação crítico da Bíblia. Um dos caras que encabeçaram isso foi o José Roberto Cristofani. E o que eles pensavam? A Bíblia, ela pode ser interpretada à luz da ciência, à luz da história. Nem tudo que está na Bíblia é para ser levado a sério. Existem coisas que... E aí os caras começaram a falar, não, Jesus ressuscitar? Não, querido. Jesus não ressuscitou. Jesus ressuscitou na mente dos apóstolos. Por isso a Bíblia diz que ele ressuscitou. Não, Jó não existiu. Não, Jó foi uma figura de linguagem de Deus. Não, Davi na realidade era um homem segundo o plano e o propósito de Deus. Davi nunca existiu. Salomão também não, porque ele era filho de Davi. E aí os caras começam a querer, irmão, debater sobre aquilo que é indebatível. Inventei uma palavra. E aí eu faço uma pergunta que eu acho que desconcerta todo mundo. E quando os caras pegam um versículo para falar no grego, no hebraico, não é assim, é assado. Deus amou o mundo. Não, esse mundo aqui não é mundo total, é mundo local. Aí eu digo o seguinte, querido, se Jesus não quis dizer o que está na Bíblia, por que ele não disse o que ele queria dizer então? Se Deus amou o mundo de tal maneira, é uma questão, não, o mundo não é o mundo total. Por que a Bíblia não diz? E Deus amou fulano de tal maneira. Deus amou um grupo de pessoas. Deus amou a galera da Galileia.
A nossa necessidade é de sempre manobrar versículo para tentar justificar o pecado que a gente cativa. Nós temos uma péssima mania de tentar explicar historicamente respaldo para o meu pecado. O que eu conheço de jovem que chega para mim e fala assim: casamento na Bíblia não é bem assim. Eu posso transar sim, porque casamento na Bíblia não existia cartório, não existia juiz, não existia nada. Então, casamento é sexo. Não é assim? O que eu conheço de gente que fala assim: não, cara, não existe a palavra maconha na Bíblia, então eu posso usar da maconha, porque a maconha é uma criação de Deus. Eu conheço gente assim. A maconha é uma planta que o Senhor criou. Mas aí ele esquece que está lá em Provérbios que tudo aquilo que tira a sobriedade do homem se torna pecado. A nossa intenção em manobrar versículo é absurda. E eu acho que é o maior câncer da igreja atual. Não, mas no hebraico, no grego, e a gente está sempre fazendo gambiarra com a Bíblia para tentar viver o pecado que a gente quer viver, para justificar que meu sexo antes do casamento é lícito, que eu posso fazer tranquilamente, porque casamento na Bíblia é o ato sexual. A Bíblia é um livro de fé, queridos. Por mais que a ciência e a história sejam amigas, primas, irmãs da Bíblia, ainda assim a ciência e a história não têm respaldo total sobre questões bíblicas. Vou dar um exemplo. A ciência explica o nascimento de uma pessoa, uma geração, uma gravidez de uma menina virgem. Até explica, né? Pode acontecer uma infiltração e tudo mais, mas sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de contato sexual. A ciência explica isso? Não. Eu não consigo colocar Maria no laboratório. Então a Bíblia, ela não é totalmente laboratorial. E tem gente que quer levar tudo para o laboratório, quer pegar o versículo e falar aqui: não, peraí, vamos estudar isso aqui, porque não é bem assim não. Eu não aceito que seja assim. Essa é a vontade do cara de falar. Eu consigo explicar a Trindade pela ciência? Não. Eu não consigo. Então a Bíblia é um livro que demanda fé. E a grande realidade é que a maneira quando nós enxergamos a Bíblia e manobramos versículos ao nosso bel prazer mostra quão morno nós somos. E essa é a igreja mais morna da história da humanidade para mim. Eu nunca conheci jovens tão mornos. Eu nunca conheci uma galera que quer tanto relativizar as coisas como esse tempo. Aí o indivíduo chega para mim e diz: cara, eu acho muito maneira a forma como você trata Deus. Você chama Deus de papai. Eu nunca vi isso numa igreja. Pô, eu chamo Deus de meu brother. E eu fico olhando assim e eu falo: cara, o que esse cara quer dizer com isso? E aí eu logo identifico o que ele quer dizer. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer ter uma imagem de Deus totalmente descolada e relativizada, porque a imagem de Deus, segundo o que a Bíblia apresenta, não é tão apresentável assim. E eu preciso chamar Deus de meu brother, é meu irmão, Deus é meu parceiro. E aí eu digo, independente do título que você chama Deus, se é de papai, soberano ou brother, de qualquer jeito você vai ter que obedecer, não vai? Então o que dá a entender é que a galera quer tentar, sabe, sempre colocar Deus como um amiguinho de colégio, como se nos atributos de Deus não tivesse contido a ira, a justiça, condenação. Não adianta apagar da Bíblia o inferno. Esse dia um amigo falou, até falei isso com o Gabriel também, Gabriel ficou triste comigo. Não foi tu não, tá, Gabriel, que eu vou falar, mas foi outra pessoa. Tava falando de um pastor conhecido aí no Brasil, e ele tem uma visão teológica universalista. Ele acredita que todos serão salvos.
Ele acredita que ninguém se perderá. Ele faz a interpretação bíblica dele para dizer que todos vão ser salvos. E ele descarta o inferno. Ele diz: inferno é sepultura. E aí um monte de fã segue esse cara. Nossa, inferno não existe, que legal, que maneiro. Aí você vai estudar a história desse cara, você vai descobrir que o maior sonho desse pastor era que o seu pai fosse salvo, era que o seu pai se convertesse, e o pai dele morreu sem aparentemente ter sido converso. Então o grande anseio daquele filho era ver o seu pai salvo. Então o que ele fez? Ele manipulou uma linha teológica para trazer afago e conforto para sua alma e dizer: meu pai está salvo. Então, se meu pai está salvo, todos terão de ser salvos, porque meu pai vivia uma vida apartada da vontade de Deus. Entende? Nós estamos sempre manipulando o versículo bíblico para o nosso bel prazer. Isso mostra quão morno nós somos. Eu fiz uma lista aqui, que é uma autoanálise para você descobrir se você é um cristão morno. Eu fiz alguns tópicos e eu quero que você pense, quero que você raciocine comigo. O primeiro ponto que eu destaquei aqui é que pessoas mornas desejam ser salvas do seu pecado. Elas querem ser salvas do castigo. Elas não querem ser salvas do seu pecado. Elas querem ser salvas do castigo, da ira de Deus. Então por isso elas deixam de pecar. Elas enxergam Deus como um tirano e dizem: se eu não obedecer, eu vou ser castigado. Isso é uma prova de que nós somos mornos, sei lá como é que fala no plural. Você segue a Jesus só pelo castigo que Ele pode te dar se você não o seguir? Se você descobrisse que a casa de Jesus é um inferno, você iria ao inferno para morar com Ele? Por amor a Ele? Se você descobrisse que no céu não existe nada, lá é um lugar deserto, mas que Jesus está lá, você ainda assim teria fôlego, teria prazer de querer ir para esse lugar, morar com esse cara? E eu costumo dizer que até a obediência para Deus, quando ela é com um coração perverso, não é aceitável para o Senhor. É aquela velha história: fazer o certo com o coração errado. Ofertar é algo de Deus? Ofertar é, não é? Mas Ananias e Safira foram ofertar e foram consumidos, foram mortos diante do apóstolo Pedro. Eles caíram como mortos. Por quê? Porque inventaram uma oferta, falsificaram a sua oferta. Mas espera aí, oferta é de Deus, não é? Ainda que seja R$1. Mas antes de Deus ver o que você entrega com as mãos, Ele vê o que você dá com o coração. Antes de Deus ver o que sai dos seus lábios, Deus vê o que sai do seu interior, do seu coração. Então eu concluo que até a obediência a Deus pode se tornar um pecado. Até sendo obediente pode haver pecado. Até na tua santidade pode haver pecado. Deus consumiu um casal por causa de uma oferta mentirosa. Aí você vai lá em Atos capítulo 10 e encontra um cara chamado Cornélio. E a Bíblia diz que Cornélio dava esmolas, mas que Deus se alegrava das suas esmolas, e teve um encontro com Cornélio por causa das esmolas. Mano, isso é profundo. Percebe qual é o modo operante de Deus? Deus não vê a quantidade da oferta, nem o que está na sua mão. Ele vê o coração. Cornélio dava esmola. O que é esmola hoje aqui? De repente, sei lá, R$10, 5 moeda. Deus se agradou da esmola de um homem. Por quê? Porque Deus não vê o que damos com as mãos, Ele vê com o que damos com o coração.
Então até mesmo para obedecer pode haver pecado no nosso coração. Eu obedeço o Senhor porque eu quero ser livre de uma condenação. Eu obedeço o Senhor porque eu sei que se eu não obedecer eu vou para o inferno. Eu já ouvi pessoas falarem para mim o seguinte: eu só não me mato porque eu vou para o inferno. Eu só não cometo suicídio porque se eu cometer suicídio eu vou para o inferno. Até a nossa obediência, sem um coração amável, ofertante, para Deus não serve. Isso mostra que nós somos mornos. Um outro ponto: pessoas mornas entregam dinheiro para caridade, achando se livrar de um compromisso maior. O rico principalmente se enquadra muito nessa esfera aqui. O rico crente, porque é um cara que de repente não tem a oportunidade de viver tão afinco o ministério. É um cara que tem empresa, é um cara que tem riquezas, e aí ele acha que dando um dinheiro, contribuindo para a caridade na igreja, ele consegue construir o lugarzinho dele lá no céu. Então, se você dá algo para Deus no sentido de se livrar de uma culpa, isso mostra que você também é morno. Isso mostra que o seu coração não está próximo. Olha só o que Jesus disse em Lucas 21, verso 1 ao verso 4. Lucas relatou: viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Com o reino de Deus não serve a metade. Com o reino de Deus não serve 10%. Com o reino de Deus se trata de tudo. E uma das formas de ver que você é morno é a quantidade e o vigor que você entrega para Deus. Se não for tudo, está faltando. Não, Tiago, eu participo do louvor, mas você dá tudo na tua vida, na tua semana, na tua segunda-feira. Não, mas eu sou pastor, Tiago, há mais de 20 anos. Mas nesses 20 anos você só agiu de uma maneira superficial para cumprir um protocolo sacerdotal, ou você deu tudo que tinha? Com o reino de Deus não se trata pela metade, é tudo. Um outro ponto para avaliarmos se somos mornos: pessoas mornas são movidas por histórias de pessoas radicais, mas nunca estão dispostas a serem radicais também. Essa é pesada. Já conheceu alguém que só vive a sua vida baseado em testemunhos de terceiros? Que só conta testemunhos de John Wesley, de Martin Lutero, Zwinglio, cara, é sensacional, George Whitefield, Jonathan Edwards. Mas e você, querido? Você deu tudo? Billy Graham uma vez fez uma oração para Deus, que foi a seguinte oração: Deus, me dá a unção de John Wesley. Sabe o que Deus respondeu? Então me deu o que John Wesley deu. Tudo. O problema é que às vezes a gente quer a unção equiparada com a de alguém, mas a gente não quer dar o que o fulano deu para estar ali. Se tem um cara que eu admiro no Brasil, é o Luiz Hermínio. O cara é sensacional, é uma referência hoje no Mevan lá em Itajaí. E o Luiz Hermínio conta que ele já ganhou 44 veículos, 44 carros, 45, mas deu 44. O cara ganhou 45 carros, mas deu 44. Ou seja, a medida com que Deus dá é segundo aquilo que você dá. Então, não se contente somente com histórias de terceiros. Pessoas que foram radicais, pessoas mornas geralmente dizem assim: bom,
fulano foi radical, lindo, maravilhoso, mas para mim não dá. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu tenho minha faculdade, eu tenho meu trabalho, eu tenho. E você sempre coloca justificativas. Você está sempre se justificando porque não se entrega por completo. Isso mostra que você é morno, que nós somos mornos. A Bíblia diz que as nossas justificações para Deus são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia na época em Israel era o absorvente sujo da mulher. Deus está dizendo: você se justificando para mim é como se fosse esse absorvente sujo aí. Pessoas mornas geralmente medem seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o mundo. O que seria isso? Bom, eu não sou tão dedicado no reino de Deus, mas existem pessoas piores que eu no mundo. Dentre um padrão, eu sou alguém correto, eu sou alguém positivo, eu faço bem, eu dou caridade, às vezes eu vou no culto. Isso mostra que você é morno também. Lucas 18, verso 1 ao 12 diz assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pessoas mornas dizem amar Jesus, mas entregam apenas parte do seu tempo, dinheiro, etc. Um indício de uma pessoa morna é a forma como ela doa o seu tempo, a sua devoção, a sua mente, suas palavras, seu testemunho. Se você permite Jesus apenas trabalhar em alguns departamentos da sua vida, você é morno. Em que sentido? Jesus pode trabalhar no meu casamento, pode trabalhar no meu ministério, pode trabalhar com as minhas amizades, mas no meu trabalho, pode deixar que eu trabalho e eu faço. Jesus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas não me deixa separar de fulano ou ciclano. Jesus, o Senhor pode mudar minha vida, mas meu namoro deixa intacto, não muda ele não, porque eu estou gostando do jeito que está. Isso é um indício de que você também é morno. Pessoas mornas amam a Deus, mas não fazem de todo o coração, de todo o entendimento. Pessoas mornas geralmente vão dizer assim: esse negócio de buscar Deus e de ler a Bíblia, isso é coisa só para pregador, isso é coisa para presbítero, para pastor. Eu sou uma pessoa normal na igreja, então eu não preciso ter essa frequência de busca. Isso é clássico de uma pessoa morna. Não, o pastor precisa buscar porque ele ministra sobre outras vidas. E você não tem uma vida para ministrar também? Você não tem a sua própria vida? Pessoas mornas vão dizer assim: o equilíbrio é bom, não pode ser radical demais na vida cristã. Você não pode, você tem que ter um nível de sanidade. Você não pode ser totalmente louco, você não pode ser enfurnado, você não pode ser... E aí eu quero te dizer algo, que o equilíbrio nem sempre é algo positivo. Geralmente quando se fala assim, eu sou alguém equilibrado, parece que isso é algo positivo, né? Pô, equilíbrio é algo bom, mas nem sempre. Quer um exemplo? Entre ser fiel e infiel, existe equilíbrio? Ou eu sou fiel, ou eu sou infiel. Se eu sou equilibrado, eu sou meio termo. Então assim, pô, eu sou mais ou menos. Sou fiel, mas também aquele mais ou menos. Entre ser justo e injusto tem equilíbrio? Não. Ou eu sou alguém justo, ou eu sou injusto. Não tenho meio termo. Fizeram uma pesquisa no New York Times e foram comprovar como o americano ele é íntegro, ele é honesto. Aí foi lá feita a matéria, câmeras escondidas dentro de uma padaria, botaram lá uma menina que era uma atriz
para ficar no caixa. E aí o cara ia, pagava um leite e um pão com $20. Aí a mulher dava $40 de volta. Dava o dobro do que ele deu. Aí os caras saíam assim, quando via o troco, rapaz, me deu a mais. Aí voltavam no caixa, devolvia os $20. Você me deu 20 a mais. Desculpa. Fizeram isso com vários americanos. 86% dos americanos daquela padaria voltaram para devolver o dinheiro. Falaram: nossa, o povo americano é um povo honesto. Desses 86%, pegaram eles, fizeram uma filtragem, uma triagem e perguntaram perguntas básicas como: você já mentiu? Você trairia sua esposa? Você trairia um amigo seu? Você mentiria para um amigo? Você, enfim. E desses 86% que foram honestos com o dinheiro, desses 86%, só 20%, desses 86%, só 20% responderam que seriam honestos em todas as perguntas. A maioria disse que trairia, que mentiria, que seria desonesto. Ou seja, voltar para devolver um dinheiro não te torna honesto, te torna equilibrado. Eu volto para dar dinheiro, mas eu traio minha esposa. Não faz diferença. O que me assusta é que quando você quer fazer uma faculdade de medicina, você sabe que 10 anos da sua vida vão ser entregues àquela faculdade. E você vai estudar dia e noite por aquilo. Você sacrifica. Exige sacrifício. Agora, por que quando o assunto é reino de Deus, o sacrifício se torna fanatismo? Medicina eu posso estudar o dia inteiro. Agora, a Bíblia é radical demais. Estou dizendo também o dia inteiro, né, gente? Mas o salmista diz que meditava dia e noite no Senhor. Então eu não entendo esse equilíbrio falso nosso. A gente dedica uma vida inteira para uma profissão, mas para um Deus que deu a vida, para um Deus que deu a sua própria vida na cruz, a gente não dedica. Pessoas mornas geralmente amam os outros, mas não tanto quanto a si mesmas. E geralmente esse amor é focado em quem pode retribuir o amor de volta. Ou seja, você não vai amar um morador de rua porque ele não pode te retribuir. Se você pensa assim, você é morno. Se o seu amor só é para aquele que pode te dar de volta, você está morno. Amor é amar sem esperar troca, devolução, proporção. Amar é dar sem esperar receber. Para finalizar, gente, pessoas mornas geralmente pensam na vida terrena com mais frequência do que na eternidade. Se você ler a história dos maiores homens que pisaram nessa terra, você vai perceber que esses homens pensavam mais na vida eterna do que na vida terrena. Os melhores homens que pisaram no mundo pensavam com mais frequência na eternidade do que nessa vida. Pessoas mornas são gratas pelas coisas luxuosas que possuem e pelo seu conforto, mas raramente pensam em dar o máximo possível aos pobres. Eles se apressam em dizer: Jesus nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Você conhece alguém que já falou isso? O cara morno, ele fala assim: Jesus nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse, na verdade não foi nem Jesus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu posso usar o dinheiro conforme eu desejar, eu só não posso amar ele. Você está sendo morno. Se você acha que o teu dinheiro é para satisfazer 100% do que você quer, você está sendo morno. E para finalizar, pessoas mornas geralmente fazem o necessário para evitar sentimento de culpa. Elas querem fazer o mínimo necessário para serem consideradas suficientemente boas. E é isso que eu tinha para dizer essa noite.
quero que você essa noite faça uma análise sobre o que você tem vivido. Queria que você se colocasse de pé nessa hora.